Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, nessa noite. Estamos agradecidos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Nós temos essa oportunidade. Alguns não têm, Senhor, mas os seus filhos têm a oportunidade de estar na Tua presença. E nós somos gratos por isso, porque aquele sangue no Calvário nos deu essa condição de nós estarmos aqui, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, e pedimos ao Pai que o Senhor abençoe nós através da sua palavra, com a sua presença, Senhor. Venha nos ajudar, venha nos confortar o nosso coração, venha nos dar a sabedoria para nós continuar caminhando na tua presença, Pai. Nos abençoa, nos ajuda, unge nossos ouvidos, nosso coração, Pai, a mim também, Senhor. E assim, ó Deus, que tudo aqui esteja sob tua liderança, Pai. Que o Senhor tome o controle de tudo e que o Senhor nos abençoe através da tua palavra, Senhor. Abençoa o ministério aqui, Senhor. Pastor Ariel, Senhor, a todos nós juntos. E assim vamos lutando na tua presença, vencendo cada dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando. Então, vamos ler aqui então a palavra, vamos entrar aqui na leitura, em Salmos 119. Glória a Deus. Graças a Deus. Quando eu cheguei aqui, o irmão Walter disse, nós estamos em poucos aqui hoje. O irmão disse sim, mas já estamos em 5, né? E a palavra diz, onde tiver 2 ou 3, então nós já estamos em bastante, né? Estamos em 5 já no começo, né? E agora muito mais ainda, né? Graças a Deus, né? Vamos ler, é o versículo 59 e 60 eu vou ler. É o Salmo 119, versículos 59 e 60. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Amém. Deus abençoe, fiquem à vontade. Graças a Deus. Então, irmãos, eu quero ser bem objetivo, vamos entrar na palavra. E me veio ao coração de ler essa mensagem, quando eu considerei o meu caminho. E eu escrevi um subtítulo, considerei os meus caminhos. É o que diz o salmista aqui, né? Considerei os meus caminhos. Então, irmãos, e o irmão Brana vai falar com nós aqui, vai nos ensinar. E é sim, o que ele falou é verdade. Porque sempre quando o homem, a mulher está numa condição terrível, numa situação difícil, é que ele começa a considerar os caminhos dele, né? É que ele começa a olhar a situação, o momento que ele vive. E então diz aqui o irmão Brana no parágrafo 13, ele diz assim, geralmente é quando um homem se encontra numa situação difícil que ele se volta para Deus. Porque é uma pena que seja assim, seja um homem reconheça que é um pecador ou que está longe da presença e da bênção de Deus. Mas Deus faz isso dessa maneira. Então, irmãos, é assim mesmo. E vocês sabem, têm visto testemunhos, vocês têm visto, nós temos visto pessoas que, quando a situação está bem difícil mesmo, que não tem mais volta na visão do homem, porque ele fez tudo o que tinha que fazer. E daí a pessoa diz, agora não tenho mais o que fazer. Agora é só Deus mesmo, tem aquele ditado, né? É só Deus agora, porque eu não tenho o que fazer. Mas veja, o pecador ele só olha nessa situação quando vê que não tem mais jeito. Mas enquanto a pessoa tem as coisas boas, está vivendo bem, tem saúde, está
ali em festa, está fazendo isso e aquilo, está bem, tem um bom trabalho, tem uma casa boa, Deus que deu, né? Mas quando chega a situação difícil e vem uma enfermidade na família, no filho, vem um problema no trabalho, começa a situação, as coisas acontecerem, aí que ele vai lembrar que existe um Deus. E mesmo assim, irmãos, vocês sabem que o homem é um coração de pedra. O homem, eu digo a mulher, ele tem um coração de pedra, podemos dizer assim, porque se o Espírito Santo não é ali e não bater, não adianta. Aquele coração não amolece, porque é Deus, né, que tem que fazer a obra. E o homem às vezes nem dá essa condição para Deus. Senhor, eu estou aqui, não sei, não tenho condição. O homem às vezes nem isso pensa. O homem, a mulher, o ser humano, né? Por quê? Porque até ali ele viveu bem. Ele tinha seus bens, ele tinha sua família, ele tinha tudo, né? Até ali, né? Mas daí o arrependimento assim mesmo não vem. Por quê? Porque é assim mesmo essa vida. Muitos já me falaram, eu vou morrer. Deixa. Eu vou morrer dessa forma mesmo. O mundo vai acabar mesmo. Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Então, graças a Deus que Deus deu essa oportunidade para nós reconhecer antes das coisas acontecerem na nossa vida, na nossa família, os problemas, situações que nós enfrentamos, nós conseguimos, Deus nos deu essa condição, capacidade de nós reconhecer o nosso Deus, o nosso Criador, reconhecer que Ele é o único que pode tirar o homem da situação que ele vive, né? O homem, a mulher, o jovem, a criança, enfim, Ele é o único, porque Ele é o Criador, né? Mas nós sabemos que, pela Bíblia Sagrada, que nem todos, né, vão dar o seu coração a Deus. A gente sabe que a Bíblia, ela foi escrita e por causa dos eleitos ainda Deus está segurando, Deus está chamando. Tem eleitos ainda, tem pessoas ainda para Deus chamar de volta. Mas por causa desse, porque se não fosse, já não teria mais esse mundo aqui, porque Deus já teria aniquilado isso aqui, teria acabado, porque o coração do homem, ele não se dobra, né? É um coração duro, né? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja as três coisas que acompanharam Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E mesmo assim, o ser humano ainda não crê nesse Deus Todo-Poderoso, o qual nós cremos. Uma situação que aconteceu, irmãos, com o povo de Israel, em Êxodo 32, eu estava lendo aqui, é que quando Israel estava no Egito, vocês já pararam para pensar? Eles estavam no Egito clamando a Deus, pedindo a Deus que queriam sair daquela situação. E oravam a Deus, e Deus ouviu o clamor, a Bíblia diz, né? E Deus ouviu, e eles estavam clamando a Deus. E Deus enviou Moisés, enviou um libertador, enviou uma mensagem para aquele povo. E Deus tirou aquele povo daquela escravidão, com a mensagem de Moisés. E Deus tirou, mesmo o faraó endurecido, mas Deus tirou o seu povo. Veja que até faraó endureceu o coração, não reconheceu quem era o Deus de Moisés, né? Então, e Deus tirou esse povo. Mas agora vocês viram que lá no caminho do deserto, lá na caminhada deles, esse mesmo povo que saiu dali, uma parte desse povo se rebelou contra Deus. Aí eu vejo como o coração do homem é difícil de lutar, porque até então eles estavam clamando a Deus, mas daí quando eles entraram no caminho, na caminhada do deserto, vamos dizer assim, para se purificar, para se limpar, eles começaram a reclamar. E Deus disse, Paulo lá em 1 Coríntios 10 ou 5 e 10, uma coisa assim, ele diz que Deus, num dia, Deus exterminou com 10.000 pessoas. Num dia. Por causa do quê? Da murmuração, coração daqueles homens que blasfemaram contra Deus. E depois eles continuaram caminhando. E a gente sabe que veio as gerações, né? Veio os jovens, veio as gerações, veio Josué e ali veio.
E vocês sabem que ali em Êxodo 32, né, vocês conhecem a história, quando Moisés foi lá no monte para pegar aquelas tábuas, né, os mandamentos. Só que olha como é o coração do ser humano. Mas tudo é a permissão de Deus. E Moisés estava ali com Deus, estava na presença de Deus, e o povo lá embaixo estava reclamando: mas credo, esse homem está demorando demais. Estava na presença de Deus, homem, esse homem. E aquele povo começou a reclamar. E daí um abençoado do Araão reuniu o povo e disse: vamos fazer uns deuses aqui para nós, porque Moisés, em outras palavras, Moisés não vai vir mais. Moisés morreu lá em cima já, se foi, vamos fazer os bezerros, vamos tirar aqui, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos fazer um Deus para nós. O povo aceitou, o povo clamou, então vamos fazer, é assim. Veja como é o coração do ser humano, né? Deus abençoando, Deus tratando com seu profeta lá no monte, né? Falando com Moisés, dando os mandamentos, e o povo lá embaixo reclamando. Mas, e daí Josué ouviu aquela voz, ele disse: eu vejo um alarido lá embaixo, eu vejo gritos, né? Eu acho que o povo está feliz, o povo está cantando. Mas não era, irmãos, vocês sabem a história, eles estavam adorando um Deus que eles fizeram de ouro. Diz a Bíblia que eles tiraram os pendentes, né, das mulheres, aqueles brincos, aquelas coisas de ouro, e fizeram um bezerro. E Deus não se agradou daquela situação. Deus não se agradou. E a gente sabe que o Moisés chamou o povo: quem está comigo, fica ao meu lado. E foi lá, os levitas foram ali, os filhos dos levitas, enfim. E naquele dia consumiu com 3.000 almas. Mais ou menos assim, a Bíblia diz. Então, a situação que o povo vive, eles, mesmo tendo Deus abençoando, mesmo Deus dando boas coisas, eles não reconhecem, né? Eles não aceitam, eles não consideram os caminhos ao qual eles estão vivendo, né? Quando nós anunciamos o evangelho, quando nós convidamos, um dia teve um rapaz que disse lá no meu trabalho, que nós tínhamos reunião ali: não, se sobrar um tempinho eu vou lá. Ele disse bem assim, eu fiquei quieto: tudo bem, a gente já sabe como é que as coisas funcionam. Mas, veja, Deus dá oportunidade para as pessoas. Tudo bem, quem sabe não era a hora, mas às vezes a situação vai chegar a um ponto que vai ficar mais difícil ainda para a pessoa considerar os caminhos que ela está atravessando. Então, graças a Deus que eu e você, nós estamos aqui porque Deus nos deu essa oportunidade de nós considerar os nossos caminhos de pecado, de erro, da nossa caminhada, daquilo que nós fizemos. Se nós olhar para trás, não é, irmãos, o que a gente fez, se a gente começar a parar para pensar, mas graças a Deus que nós consideramos os nossos caminhos e hoje nós estamos aqui. Estamos reunidos em torno da palavra, estamos aprendendo com a mensagem do nosso profeta, a mensagem que veio de Deus, nós estamos aprendendo. E vamos chegar na estatura do varão perfeito. Sim, nós vamos chegar. Nós temos que considerar cada dia o nosso caminho e nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar nessa estatura que tanto almejamos, né? Como disse uma vez aqui o pastor, né? Um dia nós vamos encontrar nossos queridos do outro lado. Por quê? Porque nós estamos insistindo na nossa caminhada. Vamos lá. E ele diz assim, então. Daí eu agora me lembrei aqui nessa mesma mensagem que o irmão Brana falou assim, falou que uma mãe, ele disse assim que uma mãe veio procurar ele lá. E ele tinha um amigo, vocês já leram isso, e era o juiz, o seu amigo. E o irmão Brana, então, foi atender essa mãe, e a mãe foi lá e conversar com eles, e chorou no ombro dele, expôs a situação do filho e tal, e ele ia ser julgado no outro dia. Olha, veja, irmãos, como o homem espera sempre para a última hora, para o último momento da vida dele. Então, aí disse o nosso profeta aqui que ele foi lá e falou com o juiz e tal,
E daí o juiz colocou a situação que ia julgar pelos delitos, pelas coisas que ele fez e tal, explicou, né, falou da mãe dele, né, e, enfim, colocou a situação. E daí até o rapaz disse para a mãe dele assim, ó, se Deus me livrar dessa situação, Deus me tirar, ó, se Deus me tirar, veja como é que é o homem, né? Se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, eu aceito Jesus Cristo. Se Deus fizer isso, eu vou ser batizado. Às vezes o homem chega nessa situação, se Deus fizer, e foi aqui o rapaz disse, ó, se Deus me tirar dessa situação, eu vou pregar para a palavra do Senhor, eu vou viver para Cristo, em outras palavras, né? Eu vou viver o Evangelho, mas se Deus tirar, quer dizer que o homem, não todos, como eu falei, mas sempre o homem espera na última situação, se Deus fizer. Eu vou fazer um voto, se Deus quiser. Não, faça, né? Vá em frente, vá em busca do nosso Deus, busque a Deus e Ele faz, né? Não é que se Deus fizer, nós temos que dar o primeiro passo, né? Às vezes, se Deus fizer, não, Deus já fez do Calvário. Nós temos que dar o nosso passo agora aqui, né? Não esperar Deus dar o outro passo. Não, Ele já fez. Está vencido. Agora é com nós, é comigo, é com você. Seguir, dar o nosso passo. Eu vou dar o meu passo porque Ele já fez por mim, né? Está vencido. A nossa insistência é caminhar, caminhar e caminhar e caminhar. Se Deus foi tão misericordioso a ponto de perdoar os pecados de um homem e lhe dar a vida eterna, Ele deveria ser tão reverente diante de Deus todos os dias de sua vida, de modo que nunca desvie os pés dos testemunhos de Deus. Deveria sempre caminhar retamente diante de Deus. Mas é assim mesmo, eles agem dessa forma. Cabe a todos nós, enquanto não estamos em problemas, buscar a Deus. Não é bom esperar até que entremos, né, numa situação difícil, para então buscar a Deus. Então é o conselho do nosso profeta. É um conselho para nós, né? Nós devemos buscar a Deus agora, sempre, né? Não esperar, né? O Carlos vai esperar entrar numa situação aqui e daí vou buscar a Deus, né? Não. Eu vou buscar a Deus, buscar a Deus enquanto se pode achar, diz a palavra. Então, nós temos que ir em busca do nosso Deus. Vejam, às vezes são necessários problemas para nos fazer compreender, para voltarmos nossas esperanças para Deus, para nos entregarmos a Ele. Creio que foi Jó que considerou seus caminhos e quis torná-los seguros. Não apenas os seus caminhos, mas os caminhos de seus filhos. E ele veio pelo único meio que Deus criou para o homem, mediante o holocausto e sobre o sangue. Muitos de vocês têm certeza de que vocês leram a história de Jó. E ele disse, meus filhos têm saído para fazer festa. Porventura pecaram, farei uma oferta por eles. Ele queria estar seguro de que estava em ordem e certo. Amém? E eu estava pensando, irmãos, no meu caso, quando eu li isso aqui, eu pensei no meu caso. Pensei comigo, trouxe para mim isso aqui, né? Pensando nos meus filhos, que Jó ofereceu o holocausto pelos filhos. Claro que hoje a gente não vai pegar um bezerro lá, um terneiro, alguma coisa assim, um exemplo, e vai matar, vai crucificar, vai tirar sangue dele. A gente não vai fazer isso. Mas o nosso holocausto hoje é oração, né? E eu estava pensando, o Jó trouxe para dentro de mim, no meu coração, acerca dos meus filhos. Né? Eles não vêm aqui, eu tenho esse desejo, eu sempre tive esse desejo. Os meus filhos, vocês conhecem, eles se criaram aqui dentro, né? Eles aprenderam. E eu sempre tenho isso comigo no meu coração, que eu sempre tenho orado por eles, sempre, é dia e noite, sempre. Então, o meu holocausto é constante por eles. Agora, eu não tenho mais o que fazer além disso. Como eu falei, né? É Deus.
e eles dão a oportunidade para Deus trabalhar, né? Porque eu estou fazendo a minha parte, oferecendo o meu sacrifício, a minha oração, estou falando com Deus dia e noite por eles, né? Por todos eles, e Deus é que vai se encaminhar por isso. Então eu creio que eu não sou um homem perfeito, mas o meu holocausto perante Deus eu faço constante pelos meus filhos. E se um dia Deus achar que não for para eles, né, eu espero assim mesmo. É o desejo de pai, ter os meus filhos comigo, né? É assim como vocês, né, irmãos? Um dia que quem não tem filho, quem já tem, é que a família seja unida, que esteja junto. Se um dia nós partir dessa vida, eu coloquei isso no meu coração, desejo isso, coloquei nas mãos de Deus e desejo isso. Se um dia eu partir, eu quero os meus filhos junto comigo também. Não sei como que vai acontecer, mas eu tenho esse desejo de pai. Assim como Deus levou Jesus Cristo na cruz do Calvário por amor de cada um de nós, Ele desejou, Ele amou cada um de nós aqui. Ele amou, Ele derramou sangue por nós. É um desejo, um coração de pai. Deus é pai, Deus é amor. Então Ele derramou o seu sangue por amor de cada um de nós, filhos. E assim eu penso aqui, irmãos, que, né, irmão Israel, você deseja que toda a tua família esteja lá, né, pastor? Então Deus desejou isso e deseja isso. Ele derramou o seu sangue por amor dos seus filhos, e nenhum vai se perder. Nenhum. Custe o que custar, todos vão estar na presença de Deus. Amém? Eu creio nisso. Eu tenho feito isso, orado por meus filhos cada dia, clamado a Deus por eles. E Deus sabe a hora. Vamos lá. Não vou me demorar, eu quero ser bem objetivo e bem direto, quero ser. Falando de Jó. E Jó veio por meio do sangue, do derramamento de sangue. E esse é o único fundamento na qual Deus sempre teve companheirismo com o homem, é sobre a base do sangue derramado. Não há outro meio de Deus ter companheirismo com as pessoas, somente através do sangue derramado. No Antigo Testamento, Israel tinha que vir a um único lugar de adoração, e este era sobre o sangue derramado. E então, quando os problemas se abateram sobre Jó, ele pôde exclamar: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo. Veja, irmãos, a certeza que Jó tinha. E mesmo que a pele, que ele não levantasse mais aqui, mas lá do outro lado, ele tinha certeza que ele está na presença de Deus e com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com todos aqueles que estavam ao seu lado. Ele tinha a certeza, porque ele sabia que o Redentor dele vive. E nós sabemos que o nosso Redentor vive. Nós sabemos, e um dia, né, como eu perdi a minha mãe, e eu sei que um dia eu vou estar lá do outro lado, e eu vou ver ela, como disse o nosso profeta, e a Bíblia diz, jovem, bonita, como ela sempre foi. E um dia você vai ver o teu pai, tua mãe, quem não perdeu o pai e a mãe, um dia você vai passar por essa situação, mas você pode ter certeza que lá do outro lado você vai ter eles de volta no companheirismo contigo. Vamos lá, eu vou me adiantar. Olha, ele falou sobre Davi, ele disse assim: Davi, depois de ter cometido um erro e tomado a mulher de Urias, o Eteu, a bela Betseba, e ia ser o pai do filho dela. E depois de ter feito com que o seu valente marido fosse morto na batalha, mas quando o profeta Natã veio e lhe revelou os seus pecados, então Davi considerou os seus caminhos e se arrependeu em pleno saco de cinza. Essa é a maneira que se deve voltar. Deus ouviu,
Deus sempre ouvirá um homem, uma mulher que volte seus pés para o seu testemunho. Davi era digno de morte e pronunciou sua morte, mas Natã declarou: certamente não morrerás, pois ele sabia que Davi conhecia Deus e sabia que ele havia agido mal. Ele havia desonrado a mulher de seu irmão. Amém? E veja que situação. Pensou que estava escondido, pensou que Deus não ia mostrar, mas Deus mostrou através do seu profeta o que ele fez. E ele se arrependeu. Então, ele considerou o seu caminho. Ele se arrependeu. Ele disse, em outras palavras, é isso mesmo que eu fiz. Eu estou arrependido. Eu estou, até quem sabe, digno de morte. Mas Deus conhecia o coração de Davi. E Deus conhece o coração dos seus filhos, de nós agora. Aquela história de Davi, toda essa história que nós temos aqui na Bíblia, é para acrescentar a nossa fé perante Deus. Porque se nós não tivéssemos essa Bíblia aqui, nós íamos estar falando de Deus. Mas como nós temos uma história de Davi, uma história de Moisés, os feitos que Deus fez através desse homem, de Paulo, que nós conhecemos, considerou os seus caminhos, que perseguiu os cristãos. Paulo considerou os seus caminhos, nós sabemos, Ele perseguiu, ele matou, mas quando ele esteve na presença de Jesus Cristo, quando ele caiu do cavalo, foi ali que ele considerou o seu caminho. Quando aquela mulher no poço lá, quando Jesus foi pedir água para ela dar água para ele, ela considerou os caminhos dela. Então, irmãos, cabe ao William Branham, nosso profeta, quando ele ouviu a sogra dele, porque ele estava dando atenção àqueles crentes santos roladores e tal, vocês conhecem a história, quando ele deu ouvido à sua sogra, mas chegou a hora que ele teve que considerar o seu caminho e ver que Deus era Deus. Deus tomou e Deus devolveu. Então, irmãos, a vida do ser humano é assim. Nós podemos ter as nossas falhas, nossos erros, mas cada dia, mesmo agora nós batizados em nome de Jesus Cristo, que não dá condição de salvação só o batismo, mas nós caminhar na presença de Deus, em busca do Espírito Santo, em busca de Deus, cada dia, considerar, porque cada dia, quando nós levantamos, você tem uma batalha diferente da outra, no trabalho, aonde for, Então, às vezes, chega uma situação que então nós temos que considerar, Senhor, eu errei aqui, eu fiz aqui, Senhor. Nós consideramos o nosso caminho, porque nós somos seres humanos, E Deus conhece o nosso coração e Ele considera, Ele aceita isso quando vem do coração. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. E ele diz assim, então, falando de Jacó, outro homem, eu não vou ler aqui. Ele falou de Jacó no parágrafo 32. Um homem que, diz o nosso profeta aqui, que ele mentiu para obter a primogenitura. Fez tudo aquelas coisas com a ajuda da sua mãe para ter um ganho. Mas ele usou uma trapaça, ele mentiu. E Deus conhecia o coração de Jacó. Mas Jacó, ele orou dia e noite porque ele ia ter um encontro com seu irmão. E a situação foi difícil porque ele enganou seu irmão. Ele mentiu para o seu irmão, mentiu para o seu pai. Seu pai era cego, não podia ver, ele só sentiu o cheiro daquela roupa, daquela pele que Jacó tinha. Pensou, esse aqui é o Esaú, e abençoou, mas ele mentiu. E, claro que Deus conhecia o coração de Jacó, mas eu quero dizer que Jacó mentiu, ele usou de trapaça, e ele reconheceu, ele considerou os caminhos dele por causa daquilo, porque ele teve que ir ao encontro do seu irmão, depois de tudo que ele fez, E seu irmão ia tirar a vida deles. Mas Deus, como é um Deus de poder, um Deus de misericórdia, não permitiu. E quando eles se encontraram, no final ali, vocês sabem a história, os dois se abraçaram chorando, porque era Deus agindo entre aqueles irmãos.
Deus não permitiu que Esaú tirasse a vida de Jacó e nem Jacó fizesse alguma coisa para Esaú, né? Deus abençoou os dois de certa forma, né? Por quê? Porque Jacó reconheceu, ele considerou o seu caminho errado, as suas mentiras, tudo que ele fez, né? Então veja aqui, mãe. Vamos lá. Moisés. Foi Moisés o poderoso profeta que havia tornado um velho pastor de ovelhas e que um dia estava vagando lá atrás nas montanhas por uma pequena trilha que as ovelhas haviam feito. Talvez fosse muito familiar para ele, mas aquela manhã foi um pouco diferente das outras. Parecia haver algo ao seu redor, sabe? Jesus disse uma vez: se estes se calarem, as pedras clamarão. Eu me pergunto se os anjos não estavam pregando para ele. De repente ele começou a refletir os seus caminhos e como havia fracassado na vida e tentado encontrar segurança enquanto o seu povo estava em escravidão. Deus permita que o coração de cada pregador aqui presente tenha esse peso de responsabilidade. Como podemos descansar em Sião quando o mundo está coberto de pecado e os membros da igreja estão vivendo em pecado? Como podemos nos calar quando a igreja é rasgada em pedaços por credos, denominações e a irmandade está separada e as pessoas estão se tornando mundanas quando Deus requer santidade ou ninguém verá o Senhor? Então veja, irmãos, é isso que cabe a cada um. Não é, ele falou dos pregadores, mas eu quero dizer assim, que cabe a todos os cristãos, a todos nós, né? Nós observar a nossa caminhada, ver a condição que o mundo está e não se conformar com essa condição. Claro que o mundo está caminhando, mas nunca se conformar com as coisas que estão acontecendo, né? É assim mesmo, né? E daqui a um pouco está dentro da igreja certas coisas, né? E a gente tem que clamar contra essas coisas, considerar os nossos caminhos para que essas coisas ali de fora não entrem aqui para dentro. Não caia aqui dentro da igreja, não caia no nosso coração, mas considerar a palavra de Deus, que ela é tudo para nós, né? Porque as pessoas ali fora, elas só vão ver mesmo, nos últimos momentos, né? Elas vão reconhecer que existia um Deus, elas vão reconhecer que existia uma mensagem nesta cidade, mas quando for lá no final, elas vão reconhecer e poderá ser tarde, né? Esse, podemos dizer assim, que a nossa cidade, claro que tem pessoas ainda que precisam ouvir, mas a nossa cidade aqui, tem sido abençoada. Você já parou para pensar, irmãos? Por quê? Porque nós, o povo aqui, está servindo um Deus verdadeiro, um Deus que nos tem livrado de tantas coisas aqui nessa cidade. E claro que muitos irmãos têm passado dificuldade, mas eu penso que isso é para aperfeiçoar os nossos irmãos nessas batalhas que eles estão passando, essas dificuldades, nessas enchentes e tudo, vai aperfeiçoar, vai trazer eles de volta ao companheirismo mais perto de Deus. Essa separação, eu estava pensando, até eu comentei com o irmão Cláudio ali fora, essa separação, um crê de um jeito, outro crê de um jeito, outro só escuta a fita, outro só isso, só aquilo, mas isso foi o que eu penso que Deus permitiu essas coisas para trazer o povo a uma união, né? O pastor fulano crê de um jeito, outro crê de outro jeito, outro isso, e nós sabemos que a mensagem é bem simples, é isso aqui. Não tem mais 7 eras, os selos, e não tem outros mistérios e coisas a descobrir. A mensagem é esta: é viver para Cristo, é de dedicar, é considerar os nossos caminhos dia após dia, é estar lutando, é estar em companheirismo com Cristo, cada dia, né? E assim nós vamos lutando, obedecendo a Deus, mesmo que às vezes não é fácil para nós, como seres humanos, mas estamos aqui batalhando nessa batalha constante da nossa vida. É isso que importa aqui. E Deus, um dia, eu penso sim que Deus vai, e já está fazendo, mas vai reunir o seu povo, vai tirar, acabar com esse negócio de separação. Deus vai trazer todos eles para dentro da sua palavra, vai dizer, é um povo só.
A mensagem veio para um povo só, ela não veio para separar, ela veio para unir, né? Então, quem está fazendo essa desgraça, podemos dizer assim, é o diabo. Mas a mensagem que Deus nos deu veio para unir, para nos trazer em companheirismo com Cristo Jesus. É isso que a mensagem veio fazer, é não trazer separação. Eu creio dessa forma. Eu não gosto daquele pastor. Não, a mensagem veio para nos unir em amor divino, estar em companheirismo, né? Estar cada dia com o Senhor. Vamos lá, eu vou encerrar. Ele diz assim, no 40 ele diz assim, eu vou encerrar do 41, 42. Digo isso em uma multidão mista, mas quero que você me entenda como seu irmão. Quando um bebê nasce, se ele está no chão, se está em um colchão de palha, ou se está em um quarto de hospital decorado, é uma bagunça de qualquer maneira. Traz vida. Isso é o que o novo nascimento é, uma bagunça. Traz vida. Vida, não me importa em que nível esteja, eu quero ter essa vida onde vivemos para sempre. Os homens se unem às igrejas para fugir disso. Eles vendem suas primogenituras, como Judas fez. E ele ouviu o tilintar de prata, né, falando de Judas, que ele caía nas mãos e exclamou: traí sangue inocente. Não quero que nada se interponha entre mim e o Senhor com isso, no final do caminho. Espero que não aconteça com vocês. Traí sangue inocente, foi o que Judas fez, né? E ele pegou a via mais curta, pegou uma corda e foi se enforcar. Quando você refletir sobre o seu passado, ele o levará a Deus ou afastará de Deus. Você pode trilhar o caminho do pecado, da apostasia, do tabagismo e tentar com isso esquecer o problema. Pode ser que vá até o bar, pegue um uísque e tente beber para esquecer os problemas. Quando você se corrompeu os outros, mentiu, roubou, enganou ou negou o evangelho que está tentando representar com os outros e agir como as pessoas dos dias atuais. Deus quer que você seja diferente, Ele requer que você seja diferente. Você seria tão culpado quanto no caso de 30 moedas de prata. Você pode pegar a via mais curta, com certeza, mas nunca houve uma. Olhe para trás nos tempos bíblicos. Aqueles que se achegaram a Ele, quando consideraram seus caminhos, como Pedro encontrou misericórdia. Aqueles que pegaram a via mais curta estão na eternidade, em algum lugar sem Deus, sem esperança, sem Cristo. Pegue a estrada até Ele, ela está aberta. Isso é certo. O soldado romano, depois de ter furado o seu lado com lança e visto água e sangue jorrando, e visto o sol se pôr no meio-dia, as rochas e as montanhas se fenderam, e de ter visto o sol se pôr ao meio-dia, se fenderam, ouviu o trovão, e visto o relâmpago sem nuvem, bateu no peito e disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele considerou os seus caminhos, ele viu o que havia feito e foi até o pé da cruz, como nos foi dito. Ele refletiu sobre seus caminhos e se voltou para o testemunho de Deus. Amém? Então aqui está, irmãos. E é o que as pessoas estão fazendo hoje, né? As pessoas têm procurado tirar a vida, né? Elas se jogam na frente de um caminhão, se enforcam, fazem isso, fazem aquilo, né? E a gente sabe que uma pessoa dessa, o rumo dela não é descanso, né? Eu sempre, mesmo antes de ser um cristão, sempre tive isso comigo, que uma pessoa que se enforca, mesmo lá onde eu estava lá na religião, eu sempre tive uma pessoa, eu vou me matar,
Quando eu ouvia as pessoas dizer, eu pensava comigo, mas essa pessoa não vai ter um descanso. Porque não é natural, não é uma coisa natural, não é uma coisa permitida por Deus, assim, vamos dizer assim, uma morte. Né? Não uma coisa, a pessoa diz, eu vou me matar. Então eu sempre tive isso e quando eu comecei a ler a mensagem, estou aprendendo, né? Comecei a ouvir essa mensagem, eu vi mesmo que uma pessoa que se tira a sua própria vida, se enforca, se joga na frente de um caminhão, toma veneno, corta os pulsos, corta as veias, né? Essa pessoa não vai descansar. Isso é a realidade, né? A gente sabe que a pessoa não vai descansar, porque nós temos o exemplo de Judas, né? Quando ele vendeu Jesus por 30 moedas, ele foi lá e se enforcou, porque a sua alma se abateu. Ele sabia que ele havia perdido tudo, e até ele nem quis mais as moedas, porque não ia adiantar mais nada para ele. Então, é assim, quando eu e você, consideramos os nossos caminhos, nós ganhamos tudo. Né? É só esperar então agora o momento certo e Deus vai nos capacitar cada dia, né? Porque nós já ganhamos tudo, vida eterna. E quando o dia que nós partir desse lugar, né, nós vamos estar lá no nosso descanso, aquele descanso que nós almejamos e pensamos. Eu já falei uma vez aqui, eu tenho algo comigo assim, que quando eu partir dessa vida eu quero ver aquele jardim assim, ó, aquele campo assim, aquele gramado, aquelas flores. Eu tenho uma coisa assim na minha cabeça assim, não sei se vai ser, mas eu penso, se um dia eu partir dessa vida antes do Senhor vir, eu penso em de ver aquele gramado, aquele lugar bonito assim, ó, você sabe como eu penso nisso, né? Então, eu sei que cada cristão aqui tem um desejo, né, de descansar, né? E nós estamos lutando para isso, para nós chegar lá do outro lado e descansar. Aqui, essa vida é assim mesmo, né? Vamos se pôr de pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer pela vida, né? Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse companheirismo cristão. Sempre, Senhor, tenho te agradecido porque o Senhor tem me chamado, Senhor, e ainda que não tenha chegado, Senhor, na estatura de um varão perfeito, Pai, mas estou aqui lutando e tenho considerado os meus caminhos, Senhor. Peço tua graça, tua ajuda a cada dia, Senhor, para mim ser fiel a ti e viver para ti, Senhor. Senhor Jesus, abençoa esta igreja, abençoa o pastor, abençoa o ministério todos, os irmãos que aqui vêm, Senhor. E, Pai, o Senhor conhece nossos corações e que esse companheirismo cristão, ele reine, Senhor, em nosso meio, Pai. E que quando nós chegarmos ali do outro lado, podemos olhar e dizer um para o outro, valeu a pena, Senhor Jesus. Então, é isso. O meu desejo é estar descansado na tua presença, e para chegar lá eu tenho que lutar aqui, e peço a tua força, a tua ajuda, a tua sabedoria, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa a igreja, abençoa os irmãos que vieram aqui, Senhor, nessa noite, Senhor Jesus, e que o Senhor venha dar a sua bênção, venha dar a vitória para cada um que aqui veio, Senhor, mesmo nesse dia chuvoso, um dia difícil para alguns, mas o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor sabe como fazer as coisas, e assim nós pedimos a tua bênção e te agradecemos, confiando no Senhor, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Deus abençoe. Graças a Deus, né? Muito bom, palavra de Deus. De uma maneira ou de outra, Deus sempre fala conosco, né? Uma maneira simples, mas é aí onde que Deus muitas vezes trata conosco. E Deus trabalha com suas maneiras peculiares, né? Reconhecendo nossos caminhos, considerando nossos caminhos. É reconhecer, né? Reconhecer nossas falhas, reconhecer nossas debilidades, dar meia volta e voltar. Davi reconheceu, e ele disse que ele era digno de morte, né? Mas Deus conhecia o seu coração.
Por que Deus conhecia? Porque ele sabia que dentro do coração de Davi havia um arrependimento. Havia algo pulsando por misericórdia. E irmão Branda disse que a noiva ela não busca por justiça. A noiva, ela clama por misericórdia. Amém? O que o irmão Carlos falou aqui sobre os filhos de Jó, eu gostaria que você lesse aquela mensagem, Tua Casa. O irmão Branda disse que Deus restituiu os filhos de Jó. Mas não que eles ressuscitaram. Eles não ressuscitaram depois de mortos. Mas Deus deu um lugar para eles no céu por causa dos sacrifícios e das ofertas que Jó oferecia. E o profeta disse: nós não fizemos filho, não criamos filhos para povoar o inferno. Nós criamos os nossos filhos para povoar o céu. Foi para isso que Deus nos deu. Por isso que Jó disse assim, o que Deus me deu, Deus tomou. Ele não disse o que Deus me deu, o diabo tomou. O que Deus me deu, Deus tomou. Então os filhos, foi Deus que deu a Jó e foi Deus que tomou. Os filhos são Deus que dá e é Deus que toma quando Ele quer tomar. Então não vamos perder nenhum. O Brana disse, aqueles que nós amamos e que nos ama, estarão lá do outro lado. Assim que nós partimos daqui, né? Suzana Rodrigues pede oração em favor de Luiz Alberto e Fabiane. Eu quero convidar vocês, irmãos, para nós lermos também em favor da família da irmã Flávia, o qual faleceu a irmã Lisiane há poucas horas atrás, né? Há 1 hora e pouco atrás, recebemos a notícia de que ela partiu com o Senhor. E eu tenho quase certeza de que foi na hora em que o pastor Daniel estava orando, porque eu estava assistindo em casa e eles receberam a notícia dos médicos que ela tinha piorado, e o pastor Daniel disse: nós queremos a perfeita vontade de Deus. Queremos que ela seja curada? Sim, mas se a perfeita vontade de Deus é levá-la, então nós vamos liberar ela. E na oração o pastor Daniel disse: Senhor, se é da tua vontade que ela parta, então que ela passe por aqui e veja o teu povo louvando. E eu marquei a hora, irmãos, era 5:07, era isso? E eu senti no meu coração que depois daquela oração, a vida da nossa irmã foi recolhida pelos anjos do Senhor. E a oração do pastor Daniel foi uma oração sacerdotal, entregando a sua vida nas mãos de Deus e que Deus perdoasse todos os pecados. E eu creio que ao partirmos desta vida, nós nos encontraremos com ela do outro lado. Essa é a minha fé, irmão. Ela era da família de Deus, ela era filha de uma irmã preciosa, os irmãos muitos conhecem, as famílias dos hidalgos, né? Enfim, Deus tem suas maneiras. Nós não entendemos muitas vezes, não sabemos por que tão jovem, não sabemos por que tão perto, por que nós não sabemos. E irmão Branda disse, mas tem muitas coisas que nós vamos entender só quando chegarmos do outro lado. E o mais importante é que nós vamos continuar crendo que Deus é Deus, que Deus ressuscita, que Deus cura, que Deus liberta. Ele ainda permanece Deus, independente das situações, independente do que aconteça, Deus é Deus em todo lugar. Vamos orar pela família da irmã Flávia, o qual é a sua irmã de sangue, né? E pela família dos Hidalgo, o qual são todos parentes ali. Querido Deus e eterno Pai, como foi dito, Senhor, considerando os nossos caminhos, Pai, um dia nós estávamos perdidos, estávamos sem direção, até que o Senhor apresentou para nós este caminho de salvação, Pai. E foi aonde consideramos e reconhecemos, Pai, que o caminho qual estávamos andando não era um caminho que nos levaria para a salvação, mas sim para a perdição. E hoje, através da Tua graça, através da Tua misericórdia, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor, que tem purificado e perdoado os nossos pecados,
Hoje viemos te adorar, viemos te exaltar, viemos te engrandecer na beleza da tua santidade, Pai, juntamente com os teus filhos, com as tuas filhas, com os teus servos, com a tua igreja, Pai. Te adoramos e te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará ainda, Senhor, no decorrer deste ano, deste mês, no decorrer, ó Pai, de tudo o que vai acontecer. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, Pai. Deus, e aqui estão estes pedidos de oração. Eu oro por esta família que tem pedido oração, por estas pessoas, a qual eu não conheço, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. Se for enfermidade, se for depressão, seja lá o que for, nós expulsamos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Toda cilada de Satanás seja desfeita, todo laço do passarinheiro seja desfeito, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Nós repreendemos toda enfermidade, todo o poder de Satanás seja agora desfeito em nome do Senhor Jesus Cristo. Também oramos pela família da irmã Flávia, Pai, o qual tem perdido ali a sua irmã, essa jovem, Pai, a irmã Lisiane. Deus, nós sabemos que ela está agora, Deus, nos teus braços, Senhor, gozando da paz e da alegria, Senhor. E se ela pudesse falar conosco nesta hora, ela iria dizer: estou melhor do que vocês, Pai. Deus, e nós pedimos humildemente, Senhor, console o coração da mãe, console o coração do pai, console o coração das irmãs e dos irmãos, Pai, pois é uma perda, é uma cicatriz que o Espírito Santo pode curar, pode consolar, pode vir ali, Senhor, e trazer paz, pode trazer, Senhor, neste momento tão difícil desta perda de um parente, de uma família, de um filho, Senhor. Pai, colocamos os hidalgos na tua presença, Senhor, e que teu Espírito Santo, o nosso Consolador, possa vir e, ó Deus, acariciar o coração de cada um, da mãe, do pai e assim dos familiares, Senhor. Abençoa eles, Senhor, que eles possam superar, que eles possam vencer pelo poder do Espírito Santo. Assim colocamos na tua presença cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Que Deus abençoe, irmãos. Vão em paz e amanhã, se o nosso Senhor Jesus Cristo permitir, estaremos aqui mais uma vez para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Orem por mim, pelo irmão André também, que eu acredito que estará indo. Nós estaremos indo ali para Chapecó. Então orem por nós para que Deus nos guarde nessas estradas aí, né? Que Deus abençoe a cada um e amanhã estaremos aqui mais uma vez.